Israel. E esse livrinho aqui, é bem interessante com histórias narradas, bem interessante, eu recomendo para quem tem filho, sobrinho, né? Você possa ler, para ele, né? Para no mundo da leitura. E esse aqui, que é Impulso dos Peixes Perfeitos, a não ser para mim, é novo, é da maneira de viver. O pessoal de Bernardo, quando alguém quer trabalhar com revisão. Só o celular aqui, rapaz, para não perder o tempo. Só para eu manter o controle aqui. É, para a gente ver se está realmente transmitindo e tudo. Acabei de mandar para você a mini bio, rapaz. Você mandou para ele. Vai. Tá ligando aí? Tá. Tá ali? Tá ali? Não, não, pode ser o mesmo. Acho que agora vai.
Vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, boa noite. Desculpa aí os problemas técnicos aí. Hoje eu vou ter uma fala com vocês sobre linguística. Linguística de forma geral. Normalmente a gente tem uma ideia de que a linguística ela é uma coisa muito fora da realidade, muito difícil de compreender. E a gente que está na área de humanas ou na área de licenciatura acha que estar no curso de letras ou desses cursos de licenciatura é somente ser professor. Eu vou tentar aqui com vocês hoje colocar de uma forma que é muito além disso, né? A pesquisa em linguística vai muito além de sala de aula, né? Iniciativas de PIBIC, por exemplo, são muito raras, né? Na nossa área. Então, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer ciência de uma forma complicada e passando por todas as áreas, né? Principalmente na contracultura, né? A chamada contracultura, que é essa cultura que popular, né? Hoje em dia, videogame, cinema, quadrinhos, né? RPG, por exemplo, né? Então, tudo isso são fatos linguísticos, né? E esses fatos linguísticos nos interessam muito na pesquisa, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é como o Blend, que é uma ferramenta clássica da linguística cognitiva, ela opera na mídia, na arte do discurso, ou seja, na cultura geek, na cultura nerd, na contracultura, né? Vou mostrar para vocês um overview dos fundamentos e aplicação dessa teoria, explicando sua relevância para o discurso, né? A minha pesquisa é financiada pelo certificado Capela por K, através do bolsista, né? Que faz iniciação comigo, não só na sala de aula, não só em arte, mas em pesquisas de linguística teórica e descritiva, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí, primeiro, as considerações teóricas, né, epistemológicas dessa teoria da integração conceptual, do Blend, também chamado de Blend, e depois a aplicação prática mesmo, né? Porque linguística é sempre uma coisa muito aterrorizante de primeira, né? Lembra daquela disciplina de teorias linguísticas, né? Quem é da área de letras deve lembrar bem dessa disciplina. Vamos ver. Então, vamos lá. O livro base, né, é esse aqui, The Way You Think e Mental Spaces. São os dois livros base para quem quer se integrar com essa teoria. Né? Fala sobre a integração conceptual e sobre os espaços mentais, que são expedientes também caros para essa teoria. Tá? Então, esse é Gilles Fournier, e esse é Mark Turner, e esse aqui é o monge budista. Esse é um clássico na literatura deles, porque eles trouxeram a seguinte indagação: em que momento do dia um monge sobe uma montanha e depois no final do dia ele desce? A pergunta é: em que momento eles dois se encontram? Sendo né? Infelizmente, o Gilles Falconier morreu em 2022, 2020, uma coisa assim. E só sobrou o Mark Turner. Eu considero a teoria revolucionária, mas são exemplos muitíssimo difíceis de se pegar hoje em dia, os fatos linguísticos tão modernos quanto hoje em dia. Vocês sabem que a gente se comunica por meios muito multimodais, né? A gente não faz essa comunicação mais boca a boca como antes fazia. É bem mais difícil a gente interagir interpessoalmente entre vocês, entre nós, como nós estamos fazendo aqui, do que a gente tem feito ultimamente. WhatsApp, Facebook, Instagram, e um monte de expedientes, e-mail,
E até as nossas defesas de banco, até as nossas palestras têm sido à distância, né? Então, iniciativas como a do Dr. Marcos é muito importante, né? São muito importantes para a gente sentir esse espaço linguístico, né? Então, sem muitas delongas, vamos começar para valer. Isso aqui é o monge em cima da montanha, né? Aparentemente tem pouco a ver com linguística isso, né? Então, em qual momento eles se encontram? Eu já adiantei para vocês, né? Eles se encontram de uma forma que você tem que calcular a hora do dia e a hora da noite. Quando ele volta, num ponto só, parece que eles se encontram, né? Isso para dar vazão ao que eles chamam de espaços mentais. Espaços mentais são pequenos construtos que nós usamos enquanto nós falamos e pensamos para poder, como eles falam em inglês, reasoning, para criar razão, né? Então, se eu falo para vocês a seguinte frase: nossa, adoro quando o computador trava. Essa ironia nada mais é do que os seus espaços mentais trabalhando para dar conta de justamente o oposto do que essa frase significa, né? Então, em outras circunstâncias, ninguém ia gostar do computador travando, né? Então, esse tipo de mecanismo, esse tipo de experiência que seu cérebro toma parte, é o que os autores chamam de espaços mentais. Não chega a constituir uma memória, não chega a constituir memória de longo prazo ou de curto prazo. São pequenos pacotes informacionais que você vai construindo à medida que se comunica, né? Isso, por causa disso, você entende piadas, você entende bem, você entende uma série de coisas, né? Depois esses espaços mentais. Mas como isso pode caber na pesquisa de linguística, professor Eduardo? Então, segundo o Gilles Paponier, espaços mentais são construções cognitivas temporárias que criamos durante o pensamento e a linguagem para organizar e representar cenários, hipóteses, possibilidades ou eventos. São pacotes de informação parcialmente estruturados, ativados dinamicamente conforme a conversação, raciocínio avança, permitindo conexões, mapeamentos entre diferentes contextos. Ou seja, é um expediente de pensamento rápido que apenas nós humanos, possuímos essa capacidade simbólica de atribuir sentido. No exemplo que eles dão, existe um monge no espaço mental. Pensei nele subindo logo de manhãzinha, tomou café, meteu o pé. Pensei no final do dia, de anoitecer, ele volta. Aí ele passa pela mesma pedra que ele subiu. Aí eu junto as duas imagens na minha cabeça. Esse encontro é uma categorização que eles chamam de integração de conceitos. Integração de conceitos. Que, aos olhos desses autores, foi responsável por tudo. Por exemplo, pelo avião, por unir o pensamento dos pássaros com o pensamento das máquinas, por exemplo. Tudo, absolutamente tudo, vem de junção de conceitos, né? Sempre pensando em dois espaços mentais ou mais espaços mentais. Mas eu vou colocar exemplos mais substanciais para vocês, certo? Isso aqui é o que há na teoria. E eu nunca compactuei muito com esses exemplos muito abstratos que eles colocam, né? Então, o que é a integração conceptual mesmo? Eu coloquei aqui o e o Gotei, né? Esses dois, o Trunks, né? Porque eles fazem a fusão aqui. É mais ou menos isso, grosso modo. Né? São dois conceitos que se unem e formam um conceito que não tem nada a ver com o primeiro nem com o segundo. Porque esqueci o nome, assisti na TV Globinho. Ele é um super-herói diferente deles dois. Não é nem esse, nem esse. É uma coisa nova. A integração conceitual serve para isso, para juntar conceitos novos, né? Vou colocar isso na prática. Então, o que é a integração conceitual na realidade? A integração conceitual, ou blend, né? Conceitual blending, é um processo cognitivo pelo qual o cérebro combina elementos de dois ou mais domínios mentais diferentes para criar um novo significado, muitas vezes inédito ou criativo. Esse processo ocorre de forma inconsciente e está na base de metáforas, analogias, humor,
linguagem poética que pensamento abstrato. Vamos melhorar mais isso, professor. Bora. Então, o que é integração conceptual, espaços mentais, espaços genéricos? Cada dessas ferramentas elas existem na linguística. Dentro dessa teoria existem os espaços mentais, que eu já falei para vocês, pacotes temporários. Depois, esses espaços mentais eles são divididos em espaços de entrada, ou seja, entra a informação do lado e entra a informação de outro lado. Existe um espaço genérico que contém elementos compartilhados pelos espaços de entrada e serve como base para alimentar os espaços. Espera aí, eu vou juntar um conceito com outro, eu vou fazer coisas relevantes dessa junção de conceitos, mas apenas o que é bom para o propósito. Se eu vou juntar os dois personagens de Dragon Ball, eu tenho que usar apenas informações que são inerentes à junção de dois super-heróis. Eu não posso colocar informações que não têm nada a ver. Por exemplo, manter o nome e a aparência dos outros personagens originais. Então, é para isso que serve um espaço genérico. E aí, finalmente, a conceptualização, né, que é a mistura, que é o espaço de mescla, o espaço de blending, que é onde ocorre a fusão criativa de elementos, criando um novo espaço de sentido emergente, não presente nos espaços originais. Para não complicar demais, existem espaços mentais, eles processam a informação no espaço genérico e projetam no final a conceptualização nova e inventiva. Mas eu não vou passar minha vida estudando para unir os filhos do Kakaroto lá do Dragon Ball, certo? Não é para isso que eu estou estudando linguística. Então, o diagrama básico é esse aqui, ó. Tá vendo? Espaço mental 1, espaço mental 2, com entradas e informações que se processam nesses pontilhados, ó, e é projetado no espaço mescla, que tem bolinhas do 1 e do 2, ou seja, tem coisas do 1, tem coisas do 2, mas aqui tem uma mistura dos dois, que faz dele único. E eu depois processar essas coisas no espaço genérico. Tá? A primeira vez que eu vi isso, eu meio que pirei, que achei difícil. Então, eu falei assim, quando eu tiver a oportunidade de explicar isso para as pessoas, eu vou fazer algo mais palatável, mais comestível, aproveitando a metáfora, né? Então, aí sim vem a emergência de sentido. A mistura produz novas estruturas e significados que não existem em nenhum dos dois espaços originais isoladamente. Exemplo, a metáfora do advogado é um tubarão. Combina o quê? Com elementos humanos e animais. Ele não é um tubarão. Ele não é só mais um homem. Agora ele é um homem tubarão. Com toda a carga de ironia e carga metafórica que essa expressão pode dar. Isso é a integração conceitual em jogo. Pessoal, eu esqueci de dizer, como eu não posso controlar, eu posso até pedir para o professor Marcos dar uma olhada na live do YouTube, porque tem muita gente que tem vergonha de perguntar. E eu não me importo de fazer perguntas no meio da explicação. Eu acho até que é melhor. Então, se você tiver muita vergonha de perguntar e levantar a mão, você faz a pergunta no chat relay, e aí, na hora, eu já paro. Então, não estou abrindo precedente para vocês levantarem a mão no meio da explicação. Peraí, professor, essa integração conceitual, advogado é um tubarão, não é uma metáfora conceitual, não? Esse tipo de pergunta. Então, a gente não deixa a pergunta passar, pode levantar a mão, que eu acho boa interação, beleza? Se alguém fizer uma pergunta aí, viu, Marcos, você me passa, porque eu, inclusive, tem muita gente assistindo lá dos meus alunos do Ceará, e talvez eles possam fazer perguntas também. Então, vocês também podem fazer levantando a mão ou no chat, tá? Então, daí, os mecanismos cognitivos, né? A integração usa compressão, projeção, completamente e elaboração. Como assim? Aí eu corta o áudio, né? Quais são as estruturas da métrica? Espaço de entrada, espaço genérico, espaço métrico. Foi o que eu disse para vocês. Espaço de entrada vem as informações, espaço genérico são informações compartilhadas, o espaço de entrada, finalmente o espaço de mescla, que é o conceito novo. O processo de mescla, né, de blending, envolve um mapeamento facial e projeção seletiva, resultando em uma estrutura emergente e inovadora. Né? Então, como funciona esse processo? Né? Ele pode ser por composição, ou seja, ele combina elementos, né? Simplesmente compõe. A com B é igual a AB, 1 mais 1 é igual a 2. Por complementamento, tá?
Ou seja, ele bota informações que não tinham para completar, tá? E por elaboração, que é um desenvolvimento imaginativo, da expulsão da mescla. Eu falo para vocês assim, desse jeito. Pensem em homem e dragão. Primeiro, vocês nunca viram um dragão, porque dragão não existe. Certo? Então, você vai ter que, por complementação, inventar um dragão da sua cabeça que você pegou de entrada. De eletricidade. Então, né? Academia. Então, assim funciona a. Né? Então, a integração conceitual fundamenta e torna possível todas essas diversas realizações humanas. É responsável pelas origens da linguagem, pela arte, da religião, da ciência e de outros feitos singulares. E é tão única para o pensamento básico do dia a dia quanto as habilidades artísticas e científicas, porque são eles que falam. Né? No início, a teoria deles era muito criticada. Hoje, ela é bem mais aceita porque realmente ela tem se provado efetiva. Né? Outro conceito, claro, talvez algum de vocês já deve ter ouvido falar, é o conceito de frames. Eu estou usando aqui o conceito clássico. Ele tem vários subprodutos, várias variações. Que é a conceptualização de Charles Gilmore sobre o assunto. Tá? E o que são frames, que também são muito importantes para esse nosso papo de hoje. De acordo com o autor, o frame seria quaisquer sistemas de conceitos relacionados de tal forma que, para entendê-los, você tem que compreender toda a estrutura em que se encaixam. Então, assim, quando você está falando sobre frame, são, grosso modo, são estruturas, são palavras que evocam uma série de conceitos. Um dos exemplos clássicos que ele usa é do restaurante, né, que eu vou passar já para vocês aqui. Quando nós pensamos em restaurante, muitos outros conceitos se tornam evidentes na hora, né? Tipo como prato, sobremesa, conta, garçom. É impossível você ter uma conversa sobre restaurantes e na hora você começar a evocar esses espaços mentais que trazem esses frames com essas informações, né? Por exemplo, um frame restaurante, ele vai dizer o quê? Vai dizer sobre prato, vai dizer sobre reserva, pedido, conta, garçom, né? Vinho, bebidas, comida, tudo isso é um frame. O frame restaurante, ele evoca todas essas informações. Né? E isso é importante para a integração conceitual, porque a integração conceitual ela integra frames, integra duas ideias diferentes. Né? Então, quais são os princípios da integração? Segundo Fauconde e Eitan, a rede de integração conceitual pode ter fundamento de composição de três frentes e sua tipologia pode ser vista em quatro formas em relação à sua forma de compor o sistema. Uma integração conceitual pode ser por composição, como eu tinha dito para vocês, né? Ela estabelece conexões possíveis ao combinar os espaços. Isoladamente, esses espaços não seriam capazes de formar as relações, resultando na criação de novos elementos. Por complementaridade, né, o processo de integração conceitual, as características são desenvolvidas a partir de uma pequena parte do frame utilizado na operação. E por construção, que é a integração conceitual no seu processo criativo dá origem a elementos inéditos que não eram contemplados nos espaços mentais originais. Em relação à tipologia, né, os tipos de redes, eles podem ser simples, onde os elementos projetam valores de identidade, ou seja, sua mãe, por exemplo. Sua mãe, ela tem o papel de sua mãe, e ela tem o papel de esposa de seu pai, e ela tem o papel de tia para os seus primos, e ela tem o papel de pessoa para a sociedade. Isso é uma rede de integração simplex. Tá? Uma rede espelho é aqueles que compartilham o mesmo frame, ou seja, mesmas informações. É o caso do monge, por exemplo. Todas as informações relativas ao monge estão lá. E as redes simples são onde tem os inputs de frames diferentes e projetam um campo semântico no outro. Né? Por exemplo, o caso das metáforas conceituais,
direito. Ok? Olhando aqui os comentários, se tem alguma pergunta. Estamos mais interessados aqui na atividade. E as redes duplas, que são muitos inputs conflitantes. Mas vamos ver isso na prática. Vocês não precisam queimar a cabeça com isso agora. Agora, bora ver na prática, na mídia, na arte do discurso, que é a parte mais importante desta apresentação. Eu estou com esse som de ouvido aqui, gente, para o microfone para estar aqui. Para o YouTube também, porque senão fica muito longe dali. Então, bora olhar isso na prática, como funciona. Tá? Uma dica para vocês, sempre que comprar esses bichos, não comprem na Shopee. Gastem dinheiro mais corpulento do que o professor de vocês aqui, Eduardo, tá? Uma falha. Então, a integração conceitual na prática. Vamos ver isso em artigos mesmo, né? Que é o que importa aqui para o nosso papo, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de apresentação para não passar só 50 minutos que o professor pediu. Temos aí meia hora aí. Então, olha só. Amostra 1. Leia em inglês. Galera, lê isso aí para mim em inglês. Tá? Você sabe inglês, né? Pelo amor de Deus. Você está na web. Lê isso para mim em inglês. Vai. Scooby-Doo. Sério? Gente, isso é um meme. Quando é que ocorre a integração conceitual, professor Marcos? Turma, sabe quando é que ocorre a integração conceitual? Quando você ri. Se você não riu ou não achou engraçado, é porque não houve integração conceitual. Você uniu o frame de língua portuguesa, você uniu o frame de língua inglesa e você uniu o frame de desenho. E todas as informações de Scooby do meu filho e tudo veio ao mesmo tempo na sua cabeça. Só que você só pegou as informações importantes. Você não pegou a Velma, você não pegou o Mystery Machine, você só pegou o Scooby-Doo. Porque é uma projeção seletiva. E aí, quando faz sentido os espaços mentais conversando, você... né? Sem graça, professor. Ainda bem que você é professor e não é comediante, né? Então, isso é um exemplo bem bom e de um fato que isso é fato linguístico, tá? Nós estamos negligenciando a multimodalidade das redes sociais com essas crianças que a gente tem hoje. Vocês acham que eles vão ler a moreninha para fazer um ensaio linguístico? Não, gente. A gente tem que aproveitar essa substância. Molecada produz esse tipo de texto. A gente, como linguista, e não se engane, nós de letras somos linguistas. Temos que dar vazão a esse tipo de corpos, tá certo? Então, eu transformei isso em um artigo. Eu peguei só os meus artigos, porque aqui apareceu coisa muito fora da realidade, né? Se eu pegasse outro pessoal. Então, um artigo que eu falo sobre tradução. Aquilo que eu botei para vocês do Scooby-Doo é só para a gente quebrar o gelo. Mas, na verdade, é um artigo sobre tradução. Quando a tradução veio com a mente. São vários exemplos, né? Sei lá, muitos. Eu não sei nem se eu trouxe aqui. Tinha, assim, minha sombra. Aí tem um machado, né? Mais shadow, né? Esse tipo de coisa, assim. E mesmo eu parecendo ser um cara sério, eu fico participando de páginas desse tipo de humor, porque para mim isso é a coisa mais engraçada que existe, esse tipo de humor. Né? Aí como é que funciona isso na integração conceitual? Lembra dos espaços? Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui. No primeiro frame temos o quê? Personagem, desenho, Scooby, mistério, investigação, amigos, cachorro, é ou não é? Todas as informações que está do Scooby-Doo. Ele é um cachorro, ou não é? É um cachorro falando, mas é um cachorro. Outro frame de escola. Por que escola, professor? Como assim? Você não falou school? Não teve que ler? Não, foi escola. Aí veio o quê? Colégio, professor, diretor, prova. Entra em processamento, diretor de escola, prova de escola, quinto horário, isso não entra no processamento. Só entra o que é relevante. E, no caso, só o nome escola, porque nada mais foi aproveitado. No espaço genérico, tudo é processado. E no frame do inglês, then read English, United States, cartoon, mystery, dog, a bunch of things. E aí, na projeção do espaço mescla, nós temos uma estrutura que é o conceito do Scooby-Doo, de forma humorada,
Faz sentido e é uma frase de efeito do personagem. É muito difícil você pensar que só o seu cérebro processa tudo isso numa fração de segundos. É assim que funcionam os espaços mentais. Genial. Mas ele é um exemplo muito infantil. Eu trouxe porque a gente está pegando leve. Vamos aumentar o nível um pouquinho, bora? Quem gosta de falar alto? Eu. Adoro. Jogo todo final de semana. Adoro falar. É um videogame, para quem não sabe. Mas também foi transformar numa série. Né? O professor Marcos, infelizmente, convidou um professor nerd e, portanto, todos os exemplos serão na conta futura. O que nós temos de falar, gente? Um retrofuturismo. Vocês me digam. Tem muito amigo meu que tira sarro de mim, que eu não falo falar, fala carela. Meio pomposo, né? Mas ia ficar feio se a gente fosse muito aportuguesado, né? Soa muito perto de colote. Isso não é legal, né? É um tipo de entrada vocabulário, só que no Nordeste a gente sabe o que é, né? Precisa, gente, vocês inteligentes que são. Né? Livros inteligentes, eu gosto de dizer isso, porque Deus fez assim, inteligentes porque são bons demais. São dois conceitos aqui que estão em fusão. Quais são? Passado e futuro. Retrofuturismo. Na mesma hora, vem. Fala alto. Então, escrevemos aqui esse artigo nesse sentido. Né? Como a polifonia. Ah, professor, mas eu sou da análise do discurso. Está aqui, Bakhtin. Olha o Bakhtin aqui. Você não adora Bakhtin? Está aqui. Você não adora o círculo de Bakhtin? Está aí. Né? Não existe isso de, eu estudo docência. Eu estudo linguística cognitiva. Eu estudo literatura. É gente, transdisciplinaridade. Já se passou o tempo de pesquisa unitária. Você transpassa as ciências. Tá certo? E aí, eu vou falar sobre esse dialogismo, né? Do passado e do futuro. Olha que interessante. Olha para cá, olha para cá. A integração conceitual de passado para o futuro. Quais são os freios envolvidos? O futuro tecnológico e a cultura dos anos 50. Porque quem gosta de Fallout, quem conhece Fallout, sabe que é um retrofuturismo da década de 50. Né? É aquele dos Jetsons, né? Eu esqueci que eu já sou coroa, mas assim, existia um desenho chamado Jetsons. Não sei se vocês lembram. Um exemplo no jogo, tecnologia avançada, o sentido gerado é a ironia estética e crítica ao otimismo da época. Porque lá na década de 40, você achava que o futuro ia ser maravilhoso. Então, isso é uma crítica. Tem outros conceitos nesse universo de Fallout. A Coca-Cola do universo de Fallout chama como? Quem conhece aqui? A Coca-Cola de Fallout, como é que ela chama? Ela já é uma integração conceitual por si só. Só qual é o nome dela? Alguém sabe? Nuca-Cola. Nuca de quê? De nuclear. Porque tudo foi gerado do fim do inferno nuclear que o mundo teria se acabado, né? Então é a marca icônica, Nuca-Cola, uma bebida popular e moeda de troca no jogo, né? Ressignificado como um ideológico de sobrevivência. Tem o idealismo patriótico e militar também. Tem o valor da inocência e da destruição. Nossa, nós vivemos na destruição, no lixo radioativo, somos todos felizes. Né? Isso tudo só faz sentido porque você integrou conceitos. Isso é um fato linguístico. Professor, eu nunca pensei que a gente pudesse pesquisar videogames. Mas, minha gente, se vocês não sabem, é a cultura que mais dá dinheiro na indústria do que filme. Né? Então, a molecada joga com força. E até a gente hoje joga, pelo menos, alguma coisa no celular. É seguro. Então, assim, é um fato linguístico que tem que ser pesquisado. Olha os frames aqui, ó. Frame de futuro, frame dos anos 40. A era do swing, né? O swing do Le Monde, né? 1, 2, 3, 4, 4. Esse swing, tá? TVs em preto e branco, estética, oldies and goldies, né? E aí o futuro que robôs domésticos, armadura mecanizada, inteligência artificial, progresso. E aí você tem o quê no meio? Um mundo retrofuturista. Que só é possível através da integração conceitual. Vamos para a amostra de 2 para 4. Vocês me perdoam, né? Porque se eu fosse bom de números, eu tinha feito matemática. Por isso que eu fiz eles. Tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma outra pergunta. Ou explicação. Não, isso é meio envergonhado, né? 4. Não estou fazendo lobby político, tá, gente?
É uma coisa que eu gosto de falar sobre linguagem neutra e política na sala de aula, que nós não somos as pessoas que ficam em briga de torcida. Eu não estou sendo dizer, não estou passando pano. Nós somos as pessoas as pessoas recorrem na mesa para explicar o que é linguagem neutra, o que é polaridade política. Nós analisamos friamente, como linguistas, como estudantes de humanas e letras. Tá? A gente não cria problema. Não me importa quem é. Eu vou analisar a fala dos dois. Isso não é lobby político. Né? Então, olha só. Extrema-direita primeiro, depois uma de esquerda, para não dizer que eu estou aqui. Né? Sei lá o quê. Primeiro, a extrema-direita. Dá para fazer integração com a extrema-direita, gente? E a extrema-esquerda também, para não ficar falando de um e de outro. Dá para fazer? Existem ideologias que dá para integrar nos espaços mentais? Com certeza. Bora ver aqui. Eu não tenho aqui de sacanagem, né? Porque vale a pena, né? A melhor coisa que deveria haver era uma briga desses dois num ringue. Resultado de aceite para o nosso deleite. Né? Deixa eu ver se acabou a bateria. Aí. Tem que contar ali. É só tirar essa breguinha aí. Acho que se eu rolar a bateria. Foi. Olha aí, gente. Isso aqui é J. Camilo. Eu tive que pedir autorização para ele para fazer. Eu não quero dizer que seja a minha posição, tá? Blending na política. É possível? Pô, professor, uma ferramenta linguística dessa dá para analisar a política? Dá sem você parecer que está puxando bandeira para nenhum lado. Minha gente, vocês são profissionais. Vocês estão na universidade. Vocês não ficam batendo tapa de política. A gente analisa. A gente estudou para isso. E é isso que eu estou fazendo. O professor Marcos está promovendo para vocês. Novas ferramentas para analisar a linguagem. Vamos lá. A Terra é plana, o Sol é quadrado. Isso é um frame. Qual é o frame de crítica de J. Camelo? A pessoa de extrema-direita, ela é uma pessoa inteligente ou não, dizendo aquelas coisas. Para J. Camelo, falta estudo. Né? Porque o Sol é quadrado e a Terra é plana. Fazendo uma integração com o quê? Quem vê o Sol não ser quadrado? Pessoas que estão na frente? Não. Prêmio Olavão de Ouro. Outra integração conceitual que se integra aqui, turma, da UERJ. Olavo era um filósofo reconhecidamente respeitado pela comunidade científica. Não sou eu que estou criticando, estou falando da comunidade científica. Não. Então, o prêmio dele significa o quê? Descredibilidade. Só faz sentido nisso. Agora, se você pega alguém extremamente ligado ao espectro da direita brasileira, ele não vai achar integração conceitual porque ele não vai achar graça. Não se preocupe, eu vou falar mal do Lula também. Mas ninguém dizer aqui que eu estou puxando logo. Antes de tudo, gostaria de agradecer aquela que me deu a vida, a cegonha. Né? E o troféu é o quê? Um monte de bosta. Certo? Então, por aí. Então, isso aqui é um blend na política. Dá para a gente fazer apresentações e análises políticas, né? Com uma integração conceitual. Porque estamos aí unindo vários frames aqui. Ó. Deixa eu mostrar que frames é esse. Ó. O frame moral da esquerda. Ferramenta que o professor Marcos conhece também. Frame moral de Lacan. Ele analisa apenas a moral política. A moral da esquerda brasileira é que troféu para Olavo de Carvalho é a mesma coisa que um excremento. Ou seja, para o frame moral da esquerda, a cegonha materna é lenda. Mito é uma lenda científica. A Terra é esférica. Olavo de Carvalho é seu intelectual e a camisa da CBF é adereço esportivo. E não patriótico. Para o frame moral da direita, para J. Camelo, troféu excremento é premiação. Cegonha materna é fato. Mito é Bolsonaro. Terra é plana. Olavo de Carvalho é um intelectual autêntico. E camisa da CBF é patriotismo. Isso para J. Camelo, essa integração. Tá?
também vou mostrar o outro lado. Como é que o espectro da direita vê o eleitor da esquerda extrema, né? Aquela que se preocupa com pautas boas. Quem lembra desse aí, hein? Esse é pesado, hein? Esse é pesadíssimo. Será que eu consigo reproduzir? Vamos ver. Não, mas enfim, gente. Vocês sabem que cena é essa, né? É o, o Coringa falando sobre o Murray Show, né? Você já viu esse filme, né? Enfim, esse personagem aí é o Coringa. Nesse momento, ele mata o Murray Franklin, né? Com um tiro na cara, né? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Essa cena aqui. Vocês lembram dessa cena, né? Ele matando o Murray, né? Você já viu como ela fora, Murray? Né? Isso é o que dá você se dar na frente de um psicopata louco, pá, e mata ele, né? E aí é possível fazer integração conceitual com esse filme, e mais, só esse personagem. Eu estudei só esse personagem aqui nesse artigo, olha só que interessante. Quais são os dilemas morais desse Coringa? Você lembra dele? Ele era um cara bem resolvido com a mãe? Ele era um cara bem resolvido com a namorada? Para falar a verdade, a presença, a existência dessa namorada é uma dúvida que se deixa no ar, né? Ela existe ou não? Né? Então, o dilema da sua paternidade, né? Tem o pai amoroso e o pai severo. Relação a Thomas Wayne. Que uma raiva de Thomas Wayne. A existência da sua namorada Sophie, ela existe ou ela não existe? Fica para você fazer essa integração conceitual. Com os seus frames, a justificativa da morte dos 3 investidores. E isso tem no filme também. Ele dá uma explicação que é de justiça e de crueldade. Porque ele diz que eles eram muito ruins. E a sociedade acha que ele foi muito duro com eles. E a justificativa dessas suas ações, né? As pessoas acham que ele tem uma patologia mental, mas ele não. Ele acha que a justificativa dessas ações é porque todo mundo é ruim, todo mundo é malvado, todo mundo é chato, todo mundo é ruim, né? E aí tem até a ponderação dele no show de Franklin, de Murray Franklin. Ele fala assim, você é muito ruim, Murray. Ruim por quê? Porque você me passou no show. Se não fosse eu, você não estava famoso. Então fica essa integração. É certo ou é errado o que ele fez, né? E o próprio show do Murray Franklin, que era para ser uma coisa de comédia, se transformou num circo de humor. Isso tudo, a pessoa, por isso que esse filme é premiado. Porque ele é inteligente no sentido de fazer você tomar determinadas decisões conceituais de categorização. Não é ele que diz, é você que vai julgar o Coringa. Entendeu? Basicamente, 3 frames acontecem para você entender quem é o Coringa. Você precisa saber que há um frame de palhaço, há um frame do homem, do psicopata, e do psicopata com o palhaço, finalmente você tem um Joker. Você precisou integrar conceitos para entender isso aí. Tá? Então, só assim você tem a conceptualização, o blending desse Joker, desse Coringa. Né? Ou seja, existe o palhaço, existe o homem, Arthur Fleck, existe o psicopata, e desses 3 você tem um Coringa. Só faz sentido dentro do universo de Gotham City. Né? Então, a integração conceitual também passa por isso. Olha só. Não coloquei aqui o detalhes, mas enfim, você seleciona. Você não vai, nessa integração conceitual, você vai colocar patati patatá ou humor de criança desse personagem, não entra em processamento. É uma projeção seletiva. Né? O homem Arthur Fleck, ele faz sentido em outra cidade que não seja Gotham City? Não. Então, essa projeção é extremamente seletiva. Amostra 6.
Temos só mais 3 amostras para vocês. Aqui, ó. O senhor acha que a inteligência artificial dificulta a integração conceitual? Ela usa de integração conceitual, galera, antes de continuar, né? Ela integra conceitos, ela acessa espaços mentais artificiais, claro, mas ela realiza da mesma forma como a gente faz. Ela acessa frente, informações relevantes, soma o que é relevante ao propósito e faz a integração. Só com a integração artificial, não é como a nossa, que é orgânica. Amostra 6, na nona arte, ou seja, nos quadrinhos. Quem gosta de quadrinho aqui, esse é excelente. Mouse, de Art Spiegelman, ou Spiegelman. Eu acho que é Spiegelman mesmo. Ele é judeu, né? O pai dele, o avô dele, contou a história de como ele foi prisioneiro nos campos de concentração, como ele teve que fugir dos nazistas. Então, é um quadrinho muito pesado. Tá? Se você já leu esse quadrinho, se não leu. O nome desse quadrinho é Mouse. Comprem, na Amazon está bem barato. Muito bom esse quadrinho. Ou seja, conta a história do nazismo. Agora, vocês têm ideia por que tem um rato, um gato e um castor? Que alguém já leu o Mouse aqui? Pois leia. Em Mouse é o seguinte, ele faz o seguinte jogo com vocês. Ele diz, judeus são ratos. Nazistas são gatos. E americanos são cachorros. Todos os personagens, no lugar de se desenhar como gente, são antroposomórficos. Por quê? Porque os gatos querem matar os ratos. E os cachorros querem matar os gatos. Foi mais ou menos isso que os americanos fizeram na Segunda Guerra. Então fica a coisa de caça aos ratos, caça os gatos, e os gatos caçam os ratos. Mas é extremamente pesada essa história. Muito pesada. Assim, difícil de engolir. Mas você tem que fazer uma integração conceitual aí, gente. Meio óbvia, né? Não é? Óbvio demais. Você vai ter que unir seres humanos com animais. Né? E como é que ocorre isso? Pode da seguinte forma. Como eu tinha dito para vocês. Ratos, né? Os judeus são ratos. E se escondendo. Agora, você sabe por que os poloneses eram porcos? Na visão de Art Spiegelman, porque os poloneses se isentaram os poloneses se isentaram da briga. Então, por isso são porcos. São vistos como porcos, porque eles não tomaram a participação de ajudar ativamente. E tem outros animais também. Não lembro agora de uma nação que era extremamente arbitrária, era visto como burro, muito curioso, muito inteligente também da parte dele. Então, só faz sentido essa antroposomorfismo porque você integra conceitos. Tá? E aí, como é que fica essa integração? Você tem animais aqui, você tem características do homem e um espaço genético que vai processar informações da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, você tem, por exemplo, aqui um americano de mãos, que é um cachorro, né? E aí você tem uma integração conceitual para cada um dos animais que está lá. Esse aqui é um trabalho dos meus bolsistas lá, do Ceará, e está em desenvolvimento ainda, né? 1984, já leu esse livro? Já viu esse filme? Muito bom, né? Fala de quê, 1984? O grande irmão está te observando, né? E naquela nossa inocência, a gente acha que o Big Brother tem alguma coisa a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. É sobre repressão, né? Sobre fascismo, né? Então, os meus bolsistas, eles estão trabalhando nisso aí, para avaliar a integração conceitual dos ministérios. Lembra dos ministérios? Ministério da Paz é justamente o contrário. O que há no Ministério da Paz, nesse livro? Só guerra e morte. O Ministério do Amor, que é o ministério que eles usam para quebrar o cacete em quem é contra o sistema e o grande irmão. Ou seja, o Ministério do Amor só tem ódio. O Ministério da Verdade, eles manipulam a verdade. Né? Lembra do negócio do chocolate, né? Não, diga aí que vai aumentar a ração de chocolate. Isso é mentira, né? Diga aí que nossas tropas saíram vitoriosas na Eurásia, né? Tudo mentira, né? Ministério da Abundância, é da escassez, do sofrimento, né?
muito da hora esse filme. O filme, inclusive, é 95% parecido com o livro. Como o senhor acha que a integração conceitual pode contribuir na formação de educadores? Pessoal, ela pode contribuir com uma parte de uma metodologia, por exemplo, em que você pode deixar o seu aluno deixar a criatividade dele tomar forma, fazer com que ele, propositalmente, em situações policêmicas, tente botar o cérebro dele para funcionar. Porque uma das coisas que mais ouve na sala dos professores aqui é: fiz uma prova, o aluno nem soube interpretar uma coisa tão fácil. Falta ele o quê? Mais exercícios, mais estímulos, como que a gente viu aqui, estímulos inteligentes. Né? E os memes? Aqui é um trabalho também de outros bolsistas lá. Já viram esse meme aqui? One does not simply, né? Em Senhor dos Anéis, já viram? Estava vendo essa semana, inclusive, o Boromir fala assim, né? Não se entra simplesmente em Mordor. Né? E aí tem esse meme aqui, você já deve ter visto. Né? Então, isso aqui é uma categorização básica, que a partir desse aqui você monta um monte de integrações conceituais. Né? Uma pessoa simplesmente não come só um sanduíche. Uma pessoa simplesmente não come só uma fatia de pizza. É tudo daqui. Né? Uma pessoa vai para o bar para tomar um conselho. Aí você vai sair fazendo um monte de integrações conceituais aí, por causa desse meio. Né? Isso é um outro trabalho aí que eu venho desenvolvendo também. Agora, um pouco, por exemplo, no meio aqui, né? Você tem um meio original, com variações, com adaptações cotidianas, né? Uso de imagens em diferentes situações, né? Então, assim, grau de tipicidade. Isso é uma coisa avançada, mas, assim, Elton Rocha fala sobre isso aí. E o nosso último aqui, penúltimo, na verdade, é esse diagrama aí. Vocês conhecem esse diagrama? Já viram essa borboleta em algum lugar? É o efeito borboleta, né? Essa é a constante de Lorentz, né? A borboleta de Lorentz, né? Do caos, da entropia, da aleatoriedade, o efeito borboleta. Já viram? Até isso, a nossa ciência da linguagem é boa, gente. Ela serve até para conversar com a física. Nesse trabalho aqui, eu trouxe como ele age como um sistema complexo. Tem alguém das exatas aí, sabe o que é um sistema complexo? Sabe o que é um sistema adaptativo? Pois é. A linguagem, ela age como um sistema adaptativo. Tá? Complexo. Nesse artigo aqui, eu vou mostrando como. Olha só. O A1, aqui, é uma parceria de atratores, ou seja, aonde os estados possíveis, físicos, entrópicos, podem acontecer. E a 2 é a parceria onde todas as possibilidades são unificadas com o espaço métrico, né? Na A2 ali. Ó. Na B1 é todo o fluxo do sistema complexo, que é a própria borboleta. Né? Então, ou seja, podemos dizer que funciona como um espaço de fase. Em outras palavras, A1 está para 2 e B1 está para B2. Ou seja, o sistema complexo da linguagem é parecido com o sistema de entropia de energias caóticas, conforme Lorentz havia preconizado. E aí, nós temos essa notação aqui, que é possível aplicar ela em contas, né, para deduções. Né? Então, assim, vocês percebam que a integração conceitual vai de uma coisa muito simples até coisas mais complexas. Mas dá para a gente usar de muitas formas para estudar os fatos linguísticos. Você é um linguista, não esqueça disso. Não é só um estudante de letras, está só se preparando para entrar na sala de aula. A pesquisa vai cair, a sociedade vai cobrar de vocês respostas, tá? Como já acontece na sala dos professores, né? Professor, eu devo corrigir ou devo estimular a linguagem neutra? Quem tem que dar essa resposta é você, professor. Né? A gente precisa se munir de muitas teorias para a gente responder a sociedade. Né? Cada vez mais a gente, nós professores, somos mais infames, né, perante a sociedade e mais cobrados. Né? Então, nessa anotação aqui, ó, você tem o F, que são os frames que eu já falei para vocês, e o P, que seria o propósito comunicativo da inter-relação entre os falantes, e o S seria a intersubjetividade dos agentes, ou seja, cada um
vocês têm uma noção diferente dos frames, né? De como falar, né? E aí, como eu tinha prometido, né? Nessa aqui, existe uma crítica nula, né? Com certeza construída por pessoas de espectro de direita, né? Porque é engraçado, mesmo que o filme é bom. Assim, aí quer fazer o quê? Certamente não foi algum religionário de Lula que fez isso. Foi um dissidente dele, né? Quais são os frames salientes? Moro, que naquela época era o super-herói, era o Batman, né? E aí tornou-se o Batoré, no passado tempo, né? E aí o outro frame é Lula. Esse Lula pensa em várias coisas, PT, vermelho, todas as informações, né? E aí tem que somar com qual filme para fazer sentido essa integração conceptual? Prenda-me se for capaz. Por quê? Fazendo uma clara crítica a uma suposta liberdade do Lula que deveria estar preso, né? E aí você soma os frames, ó, frame Moro, frame Lula, frame se for capaz, a sua interpretação da coisa e o propósito, que é gerar humor, que é fazer uma crítica aos governos de direita, de esquerda, né? Obrigado, gente, pela oportunidade de falar para vocês. Eu vou responder aqui mais uma pergunta e vou responder as perguntas de vocês também. Como posso iniciar o estudo na área da metáfora? Tem alguma indicação de livro? Metáfora do livro vai, né? O básico. A metáfora da língua cotidiana. Eu acho que o pessoal lá tá, não sei, não dá para saber. Mas eu acho que lá no Metal lá. Então, o nome do livro é Mendes, né? O nome dela aqui. Mendes, Mandes. A metáfora da vida cotidiana, o nome do livro. Que é um tipo, há quem acha que é um tipo de integração conceptual também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. Não, só isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Sobre a integração conceitual, claro, que eu dei um overview assim, muito rápido, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre integração conceitual. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque se você tem curiosidade do que houve nessa aula, é ler aqueles artigos com um pouco mais de calma, porque eu apresentei para vocês foi um overview. Você escaneia isso aqui e você vai ter a referência. Porque vamos ser realistas aqui. Quem está tomando nota das referências no final do game? Mas aí se o cara tem alguma curiosidade, ele escaneia e já pula lá e ele pega o que ele quiser. Tá? Então tem lá toda a minha pesquisa, todo o meu trabalho como pesquisador. E a integração conceitual é isso. E eu tentei mostrar para vocês que é possível fazer ciência, é possível publicar disso na área de linguística teórica descritiva, sem necessariamente fazer minha experiência no PIBID, sabe? Existem coisas que vão além da sala de aula. A sala de aula é muito importante, no mínimo. Precisamos de mais professores, no mínimo. Existe uma derrocada de professores nas áreas de licenciatura. Está faltando cada vez mais professores. Precisamos, mas também precisamos de pesquisa, né? Precisamos de linguística, precisamos de estudar os fatos da linguagem. Como é que vocês acham que o DeepSeek e o GPT se criou? Por causa das redes, eles vieram atrás de nós, para alimentar aquele banco de dados. Então, vocês têm um futuro ainda mais brilhante do que nós, tá? Vocês podem trabalhar em banco de dados, em nada, e trabalhar fora, em modelos computacionais, tá? Vai muito além. Tem muita vaga, eu estava vendo, para quem é jovem linguista. Então, segura a área, escolha uma ferramenta como essa e como muitas outras, para a gente desmistificar que a gente só faz linguística analisando, vamos analisar a moreninha, vamos analisar Machado de Assis. Não é só literatura clássica que a gente estuda linguística, são fatos modernos que nós professores estamos negligenciando, por exemplo. Né? Então, a gente pode dizer muito sobre quanto tempo de tela a gente pode deixar nossos filhos usarem. Você sabe que ninguém tem essa resposta. Então, com isso aqui, eu passo a palavra para não passar nossos 50 minutos, para quem quiser fazer perguntas aqui para mim, diretas e mais complexas, e mais difíceis, tá? Do que eu tentei aqui falar para vocês, e obrigado. Curiosidade, massa.
Dá. Claro, como 1984 também, professor. Então, assim, esses autores clássicos são mais especiais, porque eles eram mais criativos, sem fazer nenhum tipo de asepsia aqui. Mas, assim, você pega uma proposta, por exemplo, como Dom Casmurro, bem clássico, todo mundo aqui já leu, ou botaram a gente para ler de alguma forma, né? Você tem uma integração conceptual ali do Beat Trail ou não, para ser bem raso. Então, assim, você pega as informações mais salientes ali e tenta entender essa proposta e leva o aluno a refletir sobre isso, né? Porque aí você tem respostas. Então, assim, é possível e ainda até melhor. Eu prefiro analisar, não só isso, analisei, por exemplo, outras obras clássicas, como, ultimamente, Luiz Fernando Veríssimo, sobre o navio fantasma dele, que ele escreveu. Genial. Ele escrevendo, ele estava entrando num navio e todo mundo de preto, e todo mundo chorando. Ele descobriu que, na verdade, era a morte dele. Então, assim, você analisar isso é muito gostoso. E esses alunos que a gente tem, gente, eu posso falar com propriedade, porque já dei aula para criança, já dei aula em escola, já dei aula em município, já dei aula particular, já dei aula de curso em inglês. Eu sei as fases deles. E eles estão tendo uma capacidade de reflexão e raciocínio muito diminuída. E não é porque nasceram assim, aliás, são mais inteligentes que nós. É porque o acesso ao hipertexto deles é muito pequeno. São pequenas leituras, pequenas raciocínio muito pequeno, um meme. Então, assim, para a gente pegar uma integração conceptual dessa complexa como a do Coringa, claro que você não vai passar um filme desse para uma criança, mas, sabe, levar ele a recalchutar a reflexão dele é muito bom. Então, a gente precisa usar essas novas ferramentas para dar conta de resposta que a gente não está sabendo dar na reunião de pais, por exemplo. E agora? Meu filho não faz nada, não escreve, não se interessa, só fica no celular. Aí vão cobrar do professor de português e inglês, gente. A gente precisa estar munindo de novas ferramentas para dar vazão a entender essa criançada nova, que é o nosso aluno de amanhã. Vocês tiveram uma educação híbrida, tiveram acesso a livros, a coisas. Eles não. E não é por falta de dinheiro, é porque mudou. Como dizia Galadriel, o mundo mudou. Né? Então, assim, é muito importante que se use, inclusive na literatura. Mais uma pergunta? Pessoal, vou dar tempo para vocês perguntarem o que quiserem. O e-mail está aí, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Podemos fazer parcerias, podemos publicar, tá? Porque é isso que nós, pares, fazemos. A universidade é para ser multiversidade. Eu não vim aqui dar uma palestra, eu vim aqui criar ramificações, eu vim conhecer novos linguistas, para a gente fazer alguma diferença nesse país que trata a ciência com tanta precariedade. Certo? Me procurem, me escrevam, vamos fazer parcerias, tá? Porque o pessoal chegou no conselho, foi cancelado, e ele é filho da Perderam a oportunidade de eu ser professor de vocês por causa daquela maracutaia toda que teve. Aí acontece o quê? Passei numa Universidade Federal no Ceará e, na verdade, porque o concurso aqui deu errado, porque senão eu estava aqui com vocês. É possível que então, eu sou aprendido daquele campus, não chama aprendido mesmo,
de estudar esse assunto. E nós temos um grupo aqui, que é GEL, que é o nome GEL, Grupo de Estudos de Linguagem Figurada, porque a área de linguagem figurada a gente tem procurado estudar. Tem acontecido um momento em que eu tenho a participação de alguns alunos que estão aqui presentes. Eu quero agradecer aqui pessoalmente por ajuda nesse evento. A Amanda está aqui, né? Vanessa, Maria Luísa e Ayrton estão aqui. Obrigado por fazer isso acontecer. Então, eu estou estudando o site Urban Dictionary, que é um site que tem nos Estados Unidos, que é funcionado no livro online, qualquer pessoa pode observar. Tem expressões lá em inglês que eles criam, né? E no Brasil tem eu esqueci o nome, mas também tem. Então, é algo que é do nosso interesse no momento de estudar esse dicionário online. Então, o Urban Dictionary é muito rico. Quem tiver interesse, futuramente, eu penso que no final da minha pesquisa, que vai terminar esse ano, oferecer algum tipo de oficina, algum debate, um seminário, né? Planejamos agora, tem um dado nisso. A gente vai fazer isso e convidar vocês aqui, né, para um momento, vocês podem dar dúvida, né? Então, se não tiver nenhuma pergunta, vou fazer o surpresa. Obrigado. O nome é o povo em inglês, né? O povo em inglês, mas a gente tem uma fiz um pouco de mas o povo é em inglês. Mas eu vou tentar transformar algo